cuida dela. E normalmente os pastores dizem assim: não, essa ovelha dá muito problema. Ele diz: por isso você vai cuidar dela. Porque se Deus for cuidar, sabe o que Deus faz? Deus machuca. Então ser pastor é muito bom. Porém, irmãos, existe uma responsabilidade. Existe uma grande responsabilidade. Esses 3 irmãos que serão consagrados ao cargo pastoral, aleluia, não será somente um cargo, mas será uma responsabilidade. Não brinquem de ser pastor. A futura pastora Neuza brincou muito. Só que agora acabou a brincadeira. Agora é um serviço sério. Há muitos que têm o rótulo de pastor. É verdade. Só o rótulo. Mas não age como pastor. Não tem atitude de pastor. Não tem conversa de pastor. Não tem conselho de pastor. E às vezes até quer que a ovelha entenda ele e diz: vocês têm que me entender porque eu estou na prova. Deus não está preocupado se o pastor está na prova. O que Deus está preocupado é o seguinte: ele põe o pastor aqui e diz: cuida da igreja. Nossa, minha casa caiu. Ele diz: bom, tua casa é outra coisa, cuida da minha igreja. Depois a gente resolve o problema da tua casa. Rapidamente, só para fechar, vou contar uma historinha para você. Há 33 anos eu sirvo a Cristo. 33 anos eu sirvo a Cristo. E desses 33 anos, eu servi 2 anos só, 2 anos como membro. Depois passei para o cargo eclesiástico e até hoje, eu lido com pastores. Sempre lidei com pastores. Dificilmente lidei com membros. Sim, sempre com pastores. E quando se fala lidar com pastores, fala-se lidar com testa de ferro. Pessoas que já têm decisão própria, eles já sabem o caminho, eles são os donos da verdade, não param para ouvir, só querem falar. Mas o pastor aprende com a ovelha. O pastor aprende com a ovelha. Eu dou aula de teologia, o pastor está aqui, ele me conhece. E todo curso que eu vou ministrar, eu acabo aprendendo com os alunos. Por quê? Se a classe é ativa, eu preciso ser mais ativo. Se a classe não é ativa, eu desaprendo o que eu aprendi. Então, na realidade, o professor, ele não ensina, mas ele aprende com os alunos. O pastor, ele cresce se a igreja trabalha com ele. A igreja é uma balança. Quando a igreja ora, o pastor levanta. E se o pastor levanta, a igreja também sobe. Mas quando a igreja deixa de orar, o pastor cai. E se o pastor cai, a igreja também cai. Cuide do seu pastor. Um pastor, a gente não falamos do ministério por ética, ele caiu, ele teve uma queda espiritual. E aí a gente chegamos lá na igreja onde ele estava e eu via as ovelhas todas ao lado dele, e ia buscar ele para o culto e voltava com ele, orava com ele, abraçava ele e disse: por que o pessoal tanto assim está com esse pastor? Aí disse: não, esse pastor ele caiu, ele está no banco. Mas o carinho da igreja, irmãos, porque o pastor caiu, a igreja que o pastor cuidou, as ovelhas que o pastor cuidou, não olharam para a queda dele, sim pela recuperação. O pessoal ia lá, buscava ele em casa, levava ele de volta, na hora da oferta, dava o dinheiro para ele, orava com ele, cantava com ele, até que o pastor se levantou. Isso é cuidar do pastor. Porque é muito fácil quando o pastor escorrega e cai, você aponta e diz: eu falei que ia cair. Está vendo? Ele era muito metido. Caiu, foi castigado por Deus. Não esqueçamos que um soldado a menos pode se perder a batalha. É verdade, Espírito. Nunca deixe na derrota alguém que você pode ajudar. Esse alguém pode ser o seu pastor.
Talvez você está sentado ao lado de um futuro pastor. Talvez você está ministrando um pastor. Porque há 20 anos atrás eu estava ministrando uma pastora que estava num trabalho, numa tribulação terrível. Mas está aqui a recompensa. Hoje ela é pastora. Aleluia! Vai ser pastora. Poderoso Jeová. De repente você está do lado de um pastor. De repente vocês estão carregando pastoras. De repente vocês são parentes de pastor e não sabem. Então trate bem quem está do seu lado, porque a sua recompensa não será vã no Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.